Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade, então, à nossa aula, de Introdução à Lógica de Programação, agora nós vamos ver na prática o conceito de variáveis, constantes e tipos de dados, e operadores matemáticos, ok? Então, aqui, para a gente trabalhar, nós vamos utilizar o Portugal Web Studio. Vamos criar aqui um programinha simples, lembrando a vocês que onde vocês devem digitar esse texto é apenas nesse espaço aqui, tá bom? É importante que você replique o que eu estou fazendo aqui. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês, mas repliquem o que eu estou fazendo aqui, porque é uma parte importante vocês conseguirem executar esse programa, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, declarar uma variável, tá bom? Declarar uma variável, ela precisa, lembre-se lá da teoria, de ter um identificador. E esse identificador é o nome dela. Pode ser qualquer nome, por exemplo, aluno, pode ser nota, pode ser bola, o que você achar que está relacionado ao contexto que você estiver resolvendo, tá bom? A primeira variável que nós vamos trabalhar, eu vou chamar ela simplesmente de nome, ok? Só que aqui é o seguinte, lembre que eu mostrei para vocês, você declarar uma variável, você precisa informar, informar para o sistema, o programa aqui, que tipo de dados vai ser recebido aqui dentro. E para isso, nós precisamos informar os tipos de dados que nós conhecemos. Vamos passar por cada um deles. O primeiro tipo que nós vamos trabalhar é o tipo chamado de cadeia, tá bom? O que é o tipo cadeia? É um conjunto de caracteres, tá ok? Então, essa etapa aqui que nós acabamos de realizar, nós estamos declarando, nós estamos criando aquele espaço de memória, chamando ele de nome e falando que lá ele vai receber uma cadeia de caracteres, ok? Isso tá ok, mas e aí? O que eu posso fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos usar o comando escreva, ó, a gente já viu esse comando, e vamos colocar aqui o nome. Veja bem, quando nós estávamos trabalhando na aula passada, nós utilizamos as aspas duplas aqui dentro do escreva. Se eu quiser executar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar a palavra nome, tá? Qual é o problema disso? Quando você coloca aspas duplas, ele considera isso uma constante, ou seja, uma literal, um valor que não vai ser modificado. Vamos ver entender a diferença agora? Agora, ao invés de eu imprimir isso aqui com aspas duplas, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar simplesmente a variável nome. O que ele vai fazer? Ele vai executar aqui. O que apareceu? Nada. Por que não tem nada aqui? Só passar isso aqui para o lado. Ó, pronto. Por que não apareceu nada? Porque essa variável nome, naquele espaço de memória que nós tínhamos criado, está vazio. Não tem nenhuma informação. Vamos colocar uma informação? E para a gente fazer isso, nós vamos utilizar o comando, vamos utilizar um recurso de atribuição. Nós vamos atribuir um valor para a variável. E como é que a gente faz isso? Primeiro eu preciso dizer qual é a variável que eu quero. É a variável nome. E agora eu vou falar o que eu vou colocar dentro dela. Vamos dar um espaço aqui, ó. Espaço. E agora eu vou colocar um texto. Textos precisam obrigatoriamente estar entre aspas duplas, né? Com a cadeia precisa estar entre aspas duplas. Então eu vou escrever aqui agora, ó, Bruno Ribeiro. Tá bom? Então o que eu fiz? Eu declarei a variável, eu atribuí um conteúdo a ela e eu vou imprimir esse conteúdo. Vamos ver o que vai aparecer aqui embaixo, ó. Olha lá que legal. Meu nome está apresentado. E qual é a vantagem disso? Como eu declarei a variável, eu posso utilizar agora em qualquer local essa variável. E ele vai ter esse conteúdo. E eu posso modificar esse conteúdo se eu quiser. Tá? Eu posso, por exemplo, escrever aqui, ó. Veja bem, eu não posso declarar duas vezes. Eu não posso fazer isso aqui mais, ó. Cadeia nome, tá bom? Porque isso vai dar um erro. Vamos fazer aqui para a gente ver, ó. Acabou que não deu erro, mas na verdade ele não pode ser declarado, tá bom? Isso aqui, desconsiderem que passou. Como eu disse para vocês, ela é uma linguagem de ensino, então ela tem alguns recursos que acabam facilitando a nossa vida. Essa é uma dessas, tá? Mas vamos fazer o seguinte, em vez de fazer isso, vamos atribuir agora um novo conteúdo para ela, ó, nome. Agora eu vou colocar aqui, ó, teste qualquer um, ó. E vou imprimir esse conteúdo novamente. Vamos imprimir aqui embaixo, ó. Só arrumar aqui e vou executar. Opa, tá vendo que apareceu aqui, ó? Bruno Ribeiro foi a minha primeira impressão. E agora eu vou imprimir a segunda, ó. Teste qualquer um. Viu que ele substituiu o valor que estava guardado lá naquele armáriozinho? Foi basicamente isso que aconteceu. Essa impressão ficou estranha. Vamos dar uma melhorada nela? Nós podemos utilizar no Escreva uma combinação de caracteres para poder imprimir. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, conteúdo. Aliás, vou colocar aqui, ó, tipo cadeia. Isso aqui é uma literal, um texto simples. Isso aqui vai ser sempre tipo de cadeia.
Vou colocar uma vírgula, porque eu estou falando por escrevo o quê? Imprima este conteúdo e este conteúdo, tá bom? Vamos imprimir aqui de novo? Olha o que aconteceu. Tipo cadeia, mas ainda está bagunçado. Para a gente fazer uma quebra de linha, imprimir uma linha abaixo, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou criar uma nova vírgula, vou abrir as aspas duplas, barra N. Esse comandinho aqui indica para o nosso Web Studio que ele deve imprimir com uma quebra de linha, tá vendo? Ó? Então aqui eu consegui quebrar a minha linha, beleza? Então esse é o primeiro tipo, o tipo cadeia, ok? É um conjunto de caracteres. E veja bem, não precisa ser necessariamente textos, eu posso ter números aqui dentro. O que eu não vou conseguir fazer, ó, é operações matemáticas com esse tipo cadeia, beleza? Vamos para o próximo tipo? O próximo tipo é tipo caractere, ó, caractere. E vamos chamar de novo o mesmo exemplo, vamos chamar ele agora de vogal. Então, eu criei uma variável do tipo vogal, ó, tipo caractere, e ela é vogal. Professor, qual é a diferença? Vamos ver aqui, ó. Vogal recebe o A. Lembrem que caractere recebe apenas um caractere, um único caractere. E eu vou colocar aqui para escrever também. Vou imprimir, ó. Vou copiar para facilitar a nossa vida. Então, tipo caractere. Aqui eu não quero imprimir o nome, eu quero imprimir qual variável? A variável vogal. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Opa, deu um erro. Qual foi o erro? Tipos incompatíveis. Não é possível atribuir expressão do tipo cadeia a um caractere. Mas como assim, professor? Lembra que eu falei para vocês que as aspas duplas indicam um conjunto de caracteres? Se você colocou isso aqui, mesmo que você tenha um único item, o programa está entendendo que você quer passar um caractere para dentro de vogal. E aqui é o pulo do gato com os tipos. Ele não aceita tipos diferentes. Um tipo cadeia não é um tipo caractere. Quando você for trabalhar com tipo caractere, você vai utilizar o quê, ó? Aspas simples, tá vendo? Aspas simples. E aí, quando você executar, tá lá bonitinho o tipo caractere impresso aqui, ó. Tá vendo? Tipo caractere. Beleza? Segundo tipo que nós conhecemos. Agora vamos entrar nos tipos numéricos, ó. Vamos lá para os tipos numéricos? Primeiro tipo numérico, o tipo inteiro, tá bom? E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um número, ó, uma variável do tipo número, e eu vou chamar ela de número inteiro. E aqui eu posso criar de duas formas. Lembrem que eu ensinei para vocês, você não pode ter isso aqui, não pode ter esse espaço. Mas você pode ter, por exemplo, o underline, ó. Tá bom? Ou para simplificar, você pode simplesmente excluir tudo isso, escrever tudo junto, ó. Número inteiro. Isso vai funcionar também perfeitamente, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos atribuir alguma coisa para o número inteiro? Número inteiro, ó, tá aqui o número inteiro, recebe. O que ele vai receber? Vamos fazer uma operação matemática simples? Por exemplo, 6 mais 2. Tá? 6 mais 2. Nós sabemos isso aqui de cabeça, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver a diferença agora quando eu colocar o escreva. Vou copiar aqui de novo, né? Para facilitar a nossa vida, não vou ficar digitando, a gente pode copiar, não copiar. Vamos só colocar aqui que é um tipo inteiro, ó, tipo inteiro. E agora eu quero mostrar qual variável? A variável número inteiro. O que deve aparecer aqui? Vamos executar para a gente ver, ó. Tipo inteiro, 8. Por quê? Porque ele realizou a operação matemática, esses números são constantes nesse momento, ou seja, eles não são modificados, mas o número inteiro sofreu uma modificação. Ok? Vamos fazer um outro teste? Vamos fazer assim, ó. Número inteiro. Aqui a gente sabe que está valendo 8. Vamos fazer assim, ó. Número inteiro vai receber ele mesmo mais 2. Ou seja, quanto que tinha aqui dentro? Nesse momento, aqui, não vai valendo nada. A partir do momento que foi realizada essa soma, nessa linha aqui, esse número inteiro passa a valer 8. E aqui agora ele vai fazer o quê? O conteúdo que estava guardado na memória, 8, mais 2. Vamos ver quanto que dá esse resultado? Então, o tipo inteiro agora é 10. Tá? Então, essa é a vantagem de uma variável. Você consegue guardar uma informação na memória e recuperar essa informação novamente, tá bom? Vamos para o próximo aqui, ó. Vamos para o último tipo que a gente vai testar hoje, que é o tipo real. Tipo real. Lembra que eu falei para vocês? Números inteiros não aceitam casas decimais. O tipo real aceita uma casa decimal, tá bom? Então vamos lá. Vou chamar ele de número real, só para ter um nome interessante. E vou fazer o seguinte. Eu vou aqui, ó, atribuir para ele algum valor. Número real, ó, número real, vai receber também 6 mais 2. Poderia ser, nesse caso, qualquer número, tá ok? Eu só estou mostrando o mesmo número para ficar um pouco mais claro para vocês. E vou colocar aqui para imprimir, ó. Vamos lá? Vamos escrever? Tipo
real, tá bom? Lembrando, a variável que eu quero utilizar não é o número inteiro, é o número real. Vamos imprimir aqui, ó. Ué, professor, deu a mesma coisa. Ok, isso não é um problema. Por quê? Porque é um cálculo simples matemático. Vamos fazer agora uma diferença? Vamos fazer uma divisão? Lembra qual é o operador matemático da divisão? É a barra inversa, né? A barra lá, ó, tá vendo? A barra normal. Então, esse resultado aqui, 6 dividido por 2, deve dar o mesmo resultado, ou seja, 3, ok? Então, isso funcionou. 6 dividido por 2 é 3, sem mistério algum. Professor, mas até agora eu não entendi o inteiro e o real. Agora vocês vão entender. Essa foi uma divisão exata. E se a gente colocar agora 7 nos dois? Tá? 7 dividido por 2, nós sabemos que não vai dar uma divisão exata. Vai sobrar 1. Vamos ver agora o que vai aparecer para cada um desses dois? Olha aqui a execução agora. Agora a gente percebeu a diferença. Lembra que eu falei para vocês que o número inteiro não aceita casa decimal? Então ele simplesmente ignorou o que tinha após a casa decimal. 7 dividido por 2 daria 3,5. E o tipo real é esse. Então é muito importante quando vocês estiverem trabalhando com a programação, identificar qual o tipo adequado ao que você está fazendo. É muito comum um aluno, quando está praticando, quando vai, por exemplo, calcular alguma coisa que envolva uma divisão, colocar o tipo inteiro. E esse tipo inteiro afeta o resultado, tá bom? Então tenham muita atenção a isso. Faltou um outro operador que é importante, que é a multiplicação, né? Ó, a multiplicação é nada mais que o asterisco. Vamos multiplicar aqui para a gente ver quanto vai ficar no tipo inteiro, ó. 7 vezes 2, 14, beleza? Então esses são os tipos aqui. Faltou um único operador, que esse operador ele é um pouco interessante, tá bom? Vou mostrar para vocês. Eu vou chamar ele do tipo inteiro. Na verdade, vamos chamar de tipo real para não complicar. E eu vou chamar isso aqui de resto divisão. Outra coisa importante. Nomes de variáveis não podem ter caracteres especiais, tá? Então não acentuem nada. Não pode ser isso aqui, tá vendo? Ó, ele já até habilitou, mostrou um erro para mim. Então não incluam caracteres especiais, acento, ponto, nada disso. Vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer uma divisão aqui, ó. O resto da divisão, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir 10 por 2, tá bom? 10 por 2 e vou imprimir isso aqui, ó. Vamos imprimir? Ó, isso aqui é o resto. Vamos colocar um texto mais bonitinho. Resto da divisão, ó. Resto da divisão, tá bom? E aqui eu vou colocar a variável resto da divisão. Vamos mostrar o que aparece aqui, ó. 10 dividido por 2, 5. Perfeito, não é? A gente sabe disso. Você tem 10 dividido por 2, dá 5. Agora vamos usar o resto da divisão, que é chamado de módulo. Como que é o módulo? O módulo é o percentual. Isso aqui não é de porcento, tá bom? O que ele vai fazer? Ao invés de ele me dar o resultado da divisão, ele vai me dar o resultado do que sobrou nessa divisão. 10 dividido por 2, sobra quanto? 0. Exatamente, é uma divisão exata. Professor, mas e se fosse um número que não dá um resultado exato? Vamos colocar aqui o 11? Quanto que seria 11 dividido por 2? Nós sabemos que seria 5 para cada um e teria uma sobra de um item. Vamos ver quanto que fica aqui agora, ó. E aqui é o resto da divisão. Então, isso aqui é o módulo da divisão. Ele me mostra o resto, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para vocês agora nessa aula de caractere, de variáveis, tipos, né, declaração, constantes, era isso aqui. É importante que vocês agora, tá bom? Assistam esse vídeo com atenção, repliquem esses comandos, cada uma dessas declarações, façam modificações para vocês verem o que vai acontecer e o que pode acontecer, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, nós estamos lá no ambiente virtual de ensino, no fórum, por e-mail. Então, entrem em contato. Eu estou aqui para ajudar vocês. E sempre que precisar, é só entrar em contato, tá bom? Pratiquem. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem. Mas o importante é que vocês consigam replicar isso aqui sem problema, tá bom? O que eu tinha para vocês era isso. Então, bons estudos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.